todos. Antes de mais, quero agradecer à minha convidada, que é uma pessoa que eu adoro, Ana Júlia. Verdade, verdade. Que é extremamente importante. Nem sei se ela tem a dimensão da importância e do impacto que teve na minha vida, e tenho a certeza absoluta que mudou a direção do meu destino. Portanto, tenho que agradecer. Já podemos falar um bocadinho mais à frente sobre isso. E acho que é um bom ponto de partida. Nós falámos sobre o impacto que as pessoas têm quando se cruzam na nossa vida, e às vezes nós tomamos decisões. No nosso caso, nós fomos concluir o 12º ano, não é? À noite. E uma decisão que aparentemente era banal, acho que transformou as nossas vidas. E nesta brincadeira nós já somos amigas há quantos anos? Há uns 20, não é? Pelo menos. 99? Pronto. 99. Exato, então não. 99. Melhor não falarmos então sobre isso. Então vá. Menina. Boa tarde, sou Ana Júlia, e tenho a felicidade, o prazer, a honra, de ter realmente cruzado. Eu acho que agradeço 1000 vezes à Escola Secundária da Lourinhã não ter aberto à noite para eu poder ter encontrado várias pessoas, uma delas a mais importante, aqui a minha amiga Silvia, para vir para Henriques Nogueira. E foi mesmo por isso. A secundária estava indecisa se abria ou não à noite, e eu decidi, não vou ficar à espera, e matriculei-me na escola Henriques Nogueira. E foi um ano de muitas conquistas, de muita loucura, realmente de mudar a minha vida. Tu, sem querer entrar, obviamente, muito na tua intimidade, mas sempre foste uma pessoa muito batalhadora, não é? E que realmente... Como todos, como alguém. Sim, mas é preciso ser mesmo muito persistente para não se deixar abalar por todas as coisas pelas quais tu passaste, e manteres o foco. E um dos teus focos, apesar de algumas dificuldades que eu sei que sentiste, querias terminar porque querias terminar. Primeiramente, obviamente, o secundário, e depois os estudos superiores, não é? Era uma coisa que realmente tu tinhas em mente, toda a tua vida ter-te dado todas as razões para tu ires noutras direções, não é? E não desgostando das minhas outras direções, atenção. Precisamente por isso, não é? Porque tiveste muito sucesso nas tuas áreas profissionais. Sim. E podias ter posto esse sonho de parte. Sim, mas depois decidi provar a mim mesma que conseguia estudar dentro do normal, que não era normal, mas... e que não era normal? Porque à noite nunca é como dia, os estudos. Eu acho que não é. E vendo que as minhas irmãs estudaram durante o dia, eu via sempre que não é que a matéria não fosse dada. Ou seja, se calhar a matéria é dada de outra forma, e tu acabas por... acabas por a conseguir aprender, a conseguir reter de outra forma, que eu, se calhar, se tivesse tido um ensino normal, até nem conseguiria fazer tão rápido, nem conseguiria apanhar o dito normal percurso, e teria desistido. Acho que é mesmo assim. Eu digo sempre que, mais do que as coisas boas, as coisas más nos ensinam muito e nos põem a conhecer nós mesmos. E eu acho que foi isso uma das coisas que... além de que eu sou muito teimosa, e não acho que isso seja um defeito, é mesmo péssimo, mas isso faz com não sei se é péssimo. Não, porque as pessoas dizem, qual é o teu maior defeito? E eu, ser teimosa. Não, se calhar não é isso. És persistente. Sim. Eu acho que a teimosia está sempre associada a nós percebemos que não temos razão nenhuma e ainda assim queremos levar a nossa avante. Eu acho que tu não és assim. Tu teimas naquilo que tu achas que tens razão, não é? Sim, e que acho que é plausível. Isto não quer dizer que eu nunca tenha desistido de nada. Porque eu acho que é uma grande vitória nós acharmos que aquilo não é para nós e que
para o lado. Sabes que eu faço uma grande distinção, até em terapia com os pacientes, entre o desistir e o desinvestir. Sim. E eu acho que o desinvestir é um ato de imensa inteligência, não é? E coragem. E coragem, porque nós estamos a investir, seja financeiramente, seja emocionalmente, numa situação que tem tudo para fracassar, acho que é mesmo muito inteligente nós pararmos e sairmos daquela situação, porque Eu acho que nós levarmos a nossa avante só por dizer que não desistimos, para quê? Para ficarmos sem dinheiro ou ficarmos esgotados emocionalmente, mas dizermos que conseguimos não faz muito sentido, não é? É um preço muito caro. Eu costumo dizer, para ficar só bem na fotografia não vale a pena. Mas já para cá sou linda. E és. Claro que sim. Mas não, eu acho que é o ato. E só que quando isto dos estudos eu sempre achei que ia levar à frente porque eu até tinha capacidades. E tinhas? E tinha e que tenho. Agora, uma coisa que ambas percebemos, não é? Que independentemente das nossas facilidades ou das nossas faculdades em termos cognitivos, o facto de realmente termos vidas já constituídas, porque já éramos adultas ambas, não é? Acaba, obviamente, por nos tirar alguma disponibilidade, claro. Não quer dizer que dificulte por aí além, porque como tu dizes, também disseste e bem, nós queremos tanto concluir aquilo que também nos dedicamos mais, se calhar mais até do que quem está durante o dia, não é? Mas não é fácil. Quem pense que estás a trabalhar, ter uma responsabilidade profissional, muitas vezes, no meu caso, era casada e ainda estudar, às vezes é preciso respirar fundo para se conseguir continuar. Não é? E no teu caso também, se calhar neste caso mais do que eu, o facto de vires de mais longe também acabava por ser bastante cansativo para ti. Sim, e sendo que há dias que realmente nem sei como é que não me deixaram desistir, porque isto é sempre um conjunto. Quem está ao nosso redor acaba sempre por nos ajudar. Eu tive a felicidade e a alegria de estar a trabalhar numa escola e aí acabaram por me ajudar e incentivar. Tive algumas professoras que diziam que tens que ir à luta, e acabei por conseguir. Já foram alguns anos. É mesmo muito curioso aquilo que tu estás a dizer, porque nós de uma forma geral, temos a mania de dizer que não somos pessoas influenciáveis, como se fosse assim um grande defeito, mas todos nós sofremos influências. Sim. E tenho a certeza absoluta que faz toda a diferença, por mais persistentes que sejamos, tenazes, focados, mas nós termos ao nosso redor pessoas que estão sempre a deitar-nos abaixo, a dizer isso é muita coisa para ti, não consegues tocar os burros todos ao mesmo tempo e se calhar não vais ser capaz e vais deixar alguma coisa por fazer. É muito diferente de nós termos a tal felicidade de termos ao nosso redor pessoas que nos incentivam e que fazem com que nós continuemos, não é? E às vezes até nos facilitem a vida, porque às vezes os colegas de trabalho acabam por também poder, da mesma forma, nos prejudicar ou bloquear um bocadinho o nosso caminho. E eu continuo a dizer, tive, além da minha família, mesmo a minha família chegada, que de fazerem tudo e mais um par de botas para eu conseguir, de estudar, que as minhas irmãs foram são espetaculares. Espetaculares e incentivaram mesmo muito. Estar a trabalhar numa escola fez com que eu conseguisse ter esse foco, mas também servisse de foco. Porque os miúdos sabiam que eu andava a estudar, os alunos acabavam por ver que aquilo que eu retratava cá à noite era mais difícil, etc. E eles diziam, ainda esta semana tive com um que me disse que acabou o secundário a pensar que não ia continuar. E depois disse, mas se a Ana conseguiu, eu também vou conseguir. E isso encheu-me o
coração, assim, fiquei mesmo. Então, Eu disse. então significa que nunca mais vais esquecer disso. Nunca, nunca mais. Eu estou a dizer-te isto por uma razão, porque há bocadinho estavas a dizer que mais facilmente nós não nos esquecemos das coisas más, não é? Mas eu não concordo, porque aquilo que nos faz nunca mais nos esquecermos das coisas tem mais a ver com as emoções, não é? Com a emoção que tu associas àquela situação. Isso foi algo que te marcou, positivo ou negativamente, não é? Que transformou alguma coisa em ti, e neste caso foi uma transformação positiva, foi tu perceberes que se calhar sem te dares conta, lá está, tu conseguiste noutra pessoa alterar o rumo da vida daquela pessoa, ainda para mais de uma forma positiva, não é? Acho que deve ser um orgulho enorme, não é? Nós percebemos que sem nos esforçarmos por isso, só fazendo aquilo que nós achamos pela nossa consciência que devemos fazer, tivemos essa capacidade. Acho que é fantástico. É verdade. É mesmo uma coisa espetacular saber que sem só existir. Sou como um modelo, não é? Serviste de modelo. É. Às vezes pergunto, mas acho que eu sou assim, tão modelo? E realmente sou. Não achas isso de ti? Não achas que és uma pessoa exemplar? Exemplar no sentido do exemplo, de se pensar que, obviamente, que nós não podemos fazer omeletes sem ovos, não é? É impossível. E tu às vezes fizeste, não é? Sim. Muitas vezes na tua vida fizeste. Verdade, mas a verdade é que tanta gente faz. Mas eu não estou aqui com as outras pessoas, estou contigo. Eu acho que é importante tu, porque sabes que tu tens um diálogo interno que às vezes tem que te chamar a atenção, não é? Porque tu tens a mania de te, nem que seja por brincadeira ou pela tua forma de estar, mas tens a tendência de menosprezar, não te dar tanta importância, não te gabar, não é? Só que tu dizes tantas vezes isso a ti própria que o meu receio é que tu te convenças disso mesmo. Não sei se me convenço disso mesmo. Sei que, e isso cada vez estou mais capacitada, que as coisas que se ouvem em criança nos ficam. E mesmo tendo tido uns pais maravilhosos, acho que acaba sempre por ficar que não podemos nos gabar, não nos podemos pôr nisto, temos que ser muito humildes, não temos que ser confiantes, parece mal. Esse não parecer, essa educação que é anormal, acaba por condicionar? Sim, a uma pessoa que queria se calhar chegar tão longe e não conseguiu nos primeiros anos, acabou por se refletir no teu subconsciente. E essa é a minha parte teimosa mesmo. Foi quase uma, aquilo que nós chamamos, não é? Uma confirmação de expectativas. Tanto te disseram para não seres gabarolas, ou para não te mostrares, ou para não sei o quê, que realmente o destino veio-te mostrar que não era assim tão fácil e começaste a pensar que depois realmente se calhar não sou assim tão boa, ou se calhar não vou conseguir assim tanto como eu pensava inicialmente conseguir. Sim, porque foram muitas coisas na minha vida e na vida de toda a gente, não é? Que eu punha, se calhar, a expectativa muito alta e depois acabava por não acontecer. E depois voltei a pôr a expectativa muito alta e acabou por não acontecer. E isso acabou por se refletir no meu subconsciente, sendo que, como toda a gente sabe, ao meu redor, que eu sou muito pessimista. Mas eu não consigo entender muito bem, e lá está isto da saúde mental, que eu acho que é muito importante, porque fala-me disso. Que a nossa mente, há aqui coisas que me baralham, porque eu sou uma pessoa muito confiante, eu não tenho medo nem receio se for preciso ir conduzir à noite, se for preciso sair, se for isto, se for aquilo, se for conto. Mas depois tenho um bocadinho de tudo. Onde é que se reflete o teu pessimismo? Quais são assim, a tua frase-chave que tu repetes várias vezes a ti própria, que tu identificas a ti própria como sendo pessimista? Porque se calhar estiquei-me, se calhar isto é areia mais para o caminhão. Sim. Em quê? Quais são as palavras que tu costumas
se autossabotar? Acho que quando acordo. Começa logo? Começa logo. Logo amanhã, é para começar o dia. Independentemente daquilo que eu tenho para fazer, eu acordo com a mente que eu vou fazer isto, e depois digo, atenção, não ponhas as expectativas muito altas, porque depois pode não correr bem. E eu pronto. E se não correr? Pronto, se não correr, não corre, mas Pronto. como... Porquê que tem que vir logo esse pensamento? É. Tu tens que trabalhar para travar esse pensamento. Não. Ou se calhar... E tento bastante. Agora, eu até, a nível de algumas coisas, eu acho que estou bem melhor. Mas pronto, isto é todos os dias a trabalhar para o mesmo, não é? Mas se calhar a frase que é importante tu dizeres é: eu hoje vou tentar fazer isto. E vou dar o meu melhor para conseguir. Depois logo sei. E meios, é que eu tenho, como eu costumo dizer, eu tenho um emprego de sonho que eu sonhei e consegui alcançar. Eu tenho colegas espetaculares, mesmo. Tão bom. Mesmo. Tenho mesmo colegas espetaculares. Somos neste Isso é momento uma fortuna, não é? Isso é €1 milhões. Não, e temos mesmo uma equipa maravilhosa a trabalhar comigo diretamente. Pronto. E depois, às vezes, somos um bocadinho funcionários públicos. Isto é muito mal dizer isto, não é? Dependemos de hierarquias. Por isso é que eu estou a dizer isto. E ser funcionário público é às vezes fazer algumas pausas? Não é o funcionário público de fazer pausas, porque eu sou muito agitada e ponho aquela gente toda a trabalhar na tarde. Pois eu sei, por isso é que eu estou a perguntar em que sentido. Eu estou a falar no sentido de que eu quero mais projetos, eu quero mais isto, eu quero mais aquilo, e depois às vezes, ei Ana, espera, calma, porque não há dinheiro, porque não há. E aí é que eu estou a falar no sentido, sendo que, eu vou dizer, e não é para me gabar, nem com medo que ele veja, eu tenho uma chefe espetacular e tenho um vereador que também me dá asas. Mas tens então que explicar o que é que tu fazes. Verdade, esqueci. Eu neste momento, sou técnica superior e trabalho na Biblioteca Municipal da Lourinhã. Em que área? Estou na parte da organização de eventos mas nós todos fazemos atendimento e é uma coisa que eu gosto mesmo muito. Mas tenho o prazer de estar ligada à RIBO e eu e os meus colegas, e gosto muito de trabalhar para um bem maior, para uma rede que neste momento está a trabalhar excepcionalmente e que acho que vamos fazer a diferença. Estavas bem a dizer que tens um emprego de sonho, tens uns colegas espetaculares. Sim, e uma família espetacular. E uma família espetacular, isso eu sei. O que é que te incomoda? O que é que, se é que alguma coisa te incomoda, o que é que não te permite ser feliz na plenitude? São os teus fantasmas? Sim. Além dos meus fantasmas, eu não gosto de achar que tenho que dar um passo maior que a perna. É sempre aquele trabalho de... Mas eu sou sincera, eu no meio deste trabalhão todo, eu considero-me muito feliz. Porque eu tenho e sei, já tenho a liberdade de poder agarrar agora no carro, amanhã tenho que ir a trabalhar, não é? Mas pronto. E poder ir a qualquer lado. Sou livre. Sou livre, não tenho que responder a nada nem ninguém, sempre que gosto de dizer para onde é que vou, com uma coisa. Mas... Isso é um valor inestimável, nós termos livros, não é? E não termos medo de voltar para casa. Sim. Não tenho nada desses receios. Mas também, lá está, eu gosto mesmo de ser livre. E só de pensar que posso não ser, nem abre essa porta. Nem gostas dessa ideia? Não gosto. Essa é que eu me autossaboto mesmo. Não. Autossabotas-te quando existe alguma possibilidade disso deixar de acontecer, porque está alguém no panorama, começas a arranjar defeitos? Não, nem deixo arranjar defeitos. Nem Excluís? deixo. Sim. Ou é amigo, ou é como eu quero, ou não andou.
A idade também nos traz um bocadinho isso, não é? Sim. Isto é engraçado porque a conversa acaba por sempre ir parar ao mesmo, porque há bocadinho tu estavas a dizer que durante o percurso da tua vida, como é sempre assim, acho que um bocadinho para todos, nem sempre conseguiste alcançar os objetivos a que te propunhas e que achaste que puseste fasquia demasiado alta, mas tu não achas que nós conseguimos aquilo em que realmente acreditamos que somos capazes, porque acho que no fundo aquilo que nos impede de atingir os nossos objetivos são esses medos que nós temos, que não queremos admitir, porque quando nós confiamos que somos capazes, nós conseguimos mesmo, e aquilo que tu quiseste mesmo, tu conseguiste, não é? Sim. E estas decisões, porque agora és cada vez mais madura e confiante e conhecedora de ti própria, que é muito importante nós nos conhecermos e sabermos o que é que gostamos, o que é que não gostamos, o que é que não suportamos, não é? Pois. Ajuda-nos a tomar as decisões certas para a nossa vida. Pelo menos eu tenho a consciência de que seja as decisões certas. Se me dissessem, mas se calhar mas como eu não baseio as minhas frases, a minha vida em cima de ser, eu ou é ou não é. E quando eu digo não é, é não é. Tu arrependes de alguma coisa? Neste momento, não mesmo. As pessoas dizem que eu daqui a uns anos vou-me arrepender daquilo que eu não fiz. Mas como eu acho que eu tenho que viver sobre as minhas condições, sobre a minha consciência, eu digo que... Olha, eu todas as semanas me arrependo de não ter jogado nos números de Euromilhões. Mas eu jogo, só não acerto. Mas isto para dizer que essa questão do arrepender-se daquilo que deveria ter feito numa altura em que eu ainda não sabia o que é que ia acontecer, é só estúpido, não é? Pois. Eu estou a dar este exemplo do Euromilhões porque é assim, obviamente, que se eu soubesse quais eram os números, eram esses que eu tinha jogado. Pois. E eu estar a dizer que lá mais à frente eu me vou arrepender de uma coisa que neste momento não sentia falta, não me fazia sentido, não era aquilo que eu queria, é que realmente acho que é completamente disparatado. Por isso é que eu não sou nada apologista da palavra arrependimento. Eu posso, obviamente, perceber que tomei uma decisão que teve uma consequência negativa, não é? Que realmente não foi o melhor para mim. Mas no momento em que eu tomei a decisão, eu tomei de acordo com a minha consciência, de acordo com aquilo que eu sabia no momento, não é? E portanto está tudo bem, não é? Eu tenho que me perdoar porque eu não sabia o que é que ia acontecer, porque ninguém vai fazer uma coisa à partida, não é? Que já sabe que vai correr mal, não é? Sim. Conta-me tudo. Não, eu estou a dizer. Há disparados que merecem a pena, não é? Às vezes o crime compensa, não é? Sim. Nós sairmos e ficarmos até meia hora mais tarde, podemos ouvir um radiante dos pais, alguma coisa que nós sabemos que não devíamos fazer e fazemos na mesma, mas estamos a falar de uma dimensão completamente diferente. Sim. Agora, naquilo que diz respeito às decisões importantes da nossa vida, ninguém toma uma decisão a pensar, eu sei que isto vai me arruinar, eu sei que isto é um perfeito disparate, mas mesmo assim eu vou fazer. Eu acho que à partida ninguém o faz, não é? É assim, quando falam, e eu encontrei por acaso, esta época de verão, encontrei um amigo meu não sei, mas se calhar há uns 29 e eu tenho 29 e 3 quartos. Com certeza. Não, mas ele pergunta-me se eu não me arrependi de mudar completamente de rumo. E até me fez uma proposta de trabalho. E eu disse que não me arrependo, porque eu sei que se continuasse a trabalhar onde eu trabalhava, a fazer o que eu fazia, que é uma das minhas grandes paixões, que é a cozinha. E é maravilhosa. Pronto, às vezes. Tinha consequências na minha saúde. E por isso a pessoa tem que optar. Por muito que eu gostasse, por muito que eu continue a ser assim uma das grandes paixões, mas a minha saúde é muito mais importante que tudo. É espetacular tu teres essa consciência da importância da saúde.
Isso também se estende à saúde mental, já há bocadinho falaste da importância da saúde mental. Qual é a importância para ti de seres saudável mentalmente? Eu acho que não há nada mais importante. Costuma-se dizer, vale mais ter um dedo partido do que uma cabeça um bocadinho variada. Mas eu acho que a nível de saúde mental tem que ser trabalhado mesmo todos os dias. E tem que se tomar a consciência de que qualquer pensamento negativo pode existir, não pode ser alimentado. E essa é a minha luta. A minha Muito luta bem. na parte de pensar negativo. E quando eu digo pensar negativo, não é pensar que vai correr mal. Eu não tenho receio de que amanhã vá trabalhar e que vai correr mal. Ou não tenho receio de chegar a casa e não conseguir fazer as coisas. Não, é uma outra coisa. Eu acho que é já o teu modus operandi que é isto se calhar não vai correr bem, isto pronto, não quer dizer que não sejas capaz de fazer, mas isto se calhar não vai ser bom, ou não ficar com qualidade. E está sempre ali aquele diazinho, não é? Que está ali a moer. Sendo que eu, quando estou em situação de stress, eu sei que eu consigo fazer tudo. Eu acho que isso também é uma coisa que me dá algum ânimo e alguma força. É que eu penso muito negativo, mas quando chega o momento, eu sou de agir e mais nada. Às vezes não corre muito bem, mas pronto. Não, mas corre sempre bem. Já viste que os erros são tão importantes. Não é, Ângela? E nós, as duas, sabemos disso, não é? Porque são os erros que nos permitem, às vezes, tomarmos caminhos que nem nos tínhamos lembrado. Aliás, às vezes nem sequer sabíamos que existiam, não é? E só com os erros é que nós somos depois obrigados a tomar outras decisões e a ver que outras opções é que nós temos. Isso é que eu digo, quando às vezes dizem que mal encontrar aquela pessoa, tenho que agradecer o Pai por ter encontrado. Eu costumo dizer sempre, verdade. Em vez de dizer, que bom, ainda bem que exististe, que assim tomei outro rumo. Já viste uma coisa tão simples como tu vais na rua, encontras uma pessoa super chata, por exemplo, e que tem uma energia horrível e que está ali, está-te ali a empatar e tu queres ir embora, e tu logo a seguir encontras outra pessoa super simpática, até lhe dás mais valor. Logo a seguir. É verdade. Não sei e que se tivesse só cruzado com uma pessoa com boa energia, se calhar só lhe dizias olá, tudo bem, e passavas em frente. E aquela pessoa até parece que de repente ganha luz só por tu teres estado com uma pessoa mais negativa no momento anterior. Não é? E é muito importante os momentos negros nos permitirem pelo menos isso, não é? Que sirvam para alguma coisa, para nos darem perspectiva, não é? Para nos voltarem a dar a dimensão das coisas que depois nós tornamos como banais, mas que não são banais, são boas, não é? Muito boas. E essa que é a grande luta e a grande da vida. E depois a pessoa pensa, eu não consegui isto, não consegui aquilo. E o que é que conseguiste? Focas-te nisso também? Foco, sendo que não fico presa, não fico ali a dizer, isso não está boa. Mas ficas presa nas coisas negativas? Pensar que, caramba, porque que eu não, naquela altura não fiz alguma coisa? Não. O passado ocupa muito o teu presente? Eu ia dizer que não, mas se calhar sim. eu acho que eu tentando ser racional e olhando para mim mesma, sim, ocupa. Tempo demais? Não, também não deixo. Também começo a cortar, sendo que não gosto muito de mandar em mim, por isso não deixo mandar o meu eu. Muito bem. O meu, como é que diz? Eu sou aquilo que me deixo ser. Sem dúvida nenhuma. E lá está, e tento sempre combater umas coisinhas, sempre, porque nem sempre é fácil. Sempre é fácil porque... E o futuro? Antecipas muito,
sofres muito por antecipação, alguma situação de ansiedade, já estás a imaginar como é que as coisas podem vir a acontecer, ou não, ou o teu pessimismo não chega aí, porque a ansiedade tem a ver com uma exacerbação, não é? Um exagero de alguma coisa que pode eventualmente correr de uma forma menos boa, não é? O que é que te assombra mais, de alguma forma? É o passado ou o futuro? Sinceramente, não sei. Sendo que o futuro, o que me assombra é o que pode vir. E o que pode vir não no sentido de poder ficar sem emprego, poder isto ou poder aquilo. Eu acho que me assombra muito o que... Eu tenho medo das coisas que eu não consigo ver. A ver se eu consigo me explicar, que eu baralho-me todo. É assim, a coisa que eu tenho mais medo, neste momento, é do vento. Nem é medo a nível de natureza. Se chover muito, as pessoas têm muito medo, não é por isso. Se tiver trovoada, eu fui acostumada com a trovada e de ver a trovada, eu não tenho medo. Tenho muito medo do vento. Eu começo a ouvir vento e eu fico logo paranoica. Não tenho medo do vento, porque eu acho que tudo o que eu não vejo, não consegues controlar. Eu não consigo controlar, eu tenho mesmo que respirar. Alguém me ensinou a respirar. E eu tenho mesmo que respirar, para depois aquilo não me estressar mais, porque a mim o vento me consegue bloquear. Consegue-me bloquear que eu fico mesmo com os nervos em franja. E eu acho que neste momento eu dou-me conta de que tudo o que me assusta, o que me é a guerra que pode vir, as epidemias que podem surgir, o que é que pode acontecer aos meus sobrinhos com isto tudo, essas coisas, esta sociedade, esta hipótese, é o que me assusta. É o que me assusta. Não por mim. Sempre fui muito assustada de um dia poder ter vindo a ter cancro ou isso assim. Hoje em dia acho que nem isso me assusta assim tanto. Mas assusta muito a sociedade em que vivemos e o que para onde caminhamos. Assusta muito nessa perspectiva de futuro. De resto, mais dinheiro, menos dinheiro, mais impostos, menos impostos. Eu cada vez ganho mais, cada vez recebo menos. Isto é uma coisa impressionante. É uma matemática. Esta é matemática. E eu gosto muito de matemática. Também eu adoro. Mas lá está. Isto enganam-nos sempre. Para que serve o medo? Dizem que é para nos pôr em alerta. Agora não sei. É isso mesmo, é para nos proteger, não é? É muito bom que tenhamos medo de atravessar a estrada sem olharmos para um lado e para o outro, não é? Porque se não tivermos medo, provavelmente vai acontecer alguma coisa menos boa. E o medo protege-nos, termos medo de nos queimarmos se pusermos a mão no fogo ou alguma coisa do género. Agora, o medo só pode ou só deve servir precisamente para isso, para nos proteger ou para nos pôr em alerta. Quando serve para nos deixar piores do que aquilo que nós estaríamos, principalmente uma coisa que tu não podes fazer nada, não é? Porque tu não podes antecipar, não te podes preparar, a menos que construas um bunker, não é? Mas quando estás a falar de coisas tão pouco palpáveis que tu próprio não podes antecipá-las, não é? Ou preveni-las, acaba por ser um medo irracional e que te prejudica mais do que aquilo que te protege. E é importante pensar que vão sempre existir coisas, seja o vento, seja a chuva, seja o que for, que não digo que não possa efetivamente ter um impacto muito negativo, não é? Porque efetivamente existem situações que assim é, mas que tu não podes fazer grande coisa. E isto é horrível de se dizer, mas ao mesmo tempo é super libertador, porque não há nada que tu possas fazer. Pois não. E quase sempre as minhas lutas é sobre alguma coisa que eu não consigo fazer. Isto é incrível, não é? Como se tu tentar controlar tudo. Não podes.
Lamento informar, mas não podes. Não. Uhum. Isso é que eu acho que eu estou muito bem sozinha. Porque se eu pudesse, tinha controlado tudo e todos. E também, pronto. Se tu pudesses voltar atrás, e eu não me lembro muito bem, eu acho que foi na sala de aulas, mas eu não me lembro muito bem assim da primeira vez que nós nos cruzámos ou que começámos a falar imediatamente, foi uma coisa super espontânea e tenho essa ideia. Eu, por acaso, eu tenho a noção concreta no dia que pôs os olhos em ti. E então, conta-me tudo. E eu nunca te contei. Acho que Ai. deve ser aqui. Se calhar é muito bom. Não, porque senão. Mas depois. Podes dizer? Não, mas podes dizer. Porque então, eu sobressaí, não é? Não. A situação é que sobressaiu. Ok. Eu estava com uma moça que nem lembro o nome, mas lembro da pessoa e tu também te lembras. E fui perto do bar e tu passastes e estavam 4 pessoas ao lado e estavam a fazer um comentário menos bom. E se alguém me conhece sabe que eu a certas alturas devia estar calada. Ou não? Pronto, e não me calei. E não me calei. E disse mesmo umas coisas. E disse para um rapazinho lá estava, olha, sabes, na casa de banho está lá espelhos. E ele me gostou muito. E a partir daí. Porque esse comentário tinha a ver com o meu aspecto físico. Por acaso tem algum interesse em. Seria se calhar interessante perceber como é que essas pessoas estão agora, se calhar. Não sei, se calhar eu estou melhor agora. Pois, eu sei que o miúdo, que era um miúdo, era bem mais novo que eu, um dos miúdos que fez o comentário, passado um mês e pouco, desistiu. Eu sei porque eu pertencia à minha turma e nós só pertencíamos à mesma turma, a algumas disciplinas. E sei que depois, na sala de aula, metemos conversa e eu disse para a outra pessoa: estás a ver? Estavam a fazer comentários e é muito melhor pessoa do que as outras que lá estavam a falar. Pronto, e foi por isso. Porque era um comentário sobre o aspecto físico. Era um comentário sobre o aspecto físico e estavam daquelas parvoíces que não, mas também só estávamos a dizer o que é que ela é na verdade. Pronto. E eu achei, e eu era ao contrário, não sei se alguém se lembra, mas eu era muito descaseladinha, coitadinha, naquela altura nem pesava 50 quilos. Era tão magra, e não vinha de uma situação nada boa. E eu, mas para que é que as pessoas estão a falar sobre o aspecto físico? Passa. E quem me conhece sabe que eu, quando começo a falar... Isso fez o quê? Sentir, de alguma forma, alguma empatia relativamente à minha pessoa? Sim, sendo que naquela altura, e agora vou dizer a verdade, não é convém, eu achava que, assim como olharam para ti de uma maneira pejorativa, parva, só pode é. Por ter excesso de peso. Pois. E não, mas era mesmo por parvoíce. Era mesmo a dizer: tem uma cara tão bonita, mas olha para aquilo. Pois, sim, como várias vezes fizeram. Sim. Pronto. E depois para mim nem podiam dizer isso, é porque eu estava tão magra, é que nem a cara tinha, quase. Eu assim, o que elas dizem dela de uma forma, dizem de mim de outra forma, e sem conhecer as pessoas. Mas como é que estamos adultos, sendo que um deles era assim, devia ter uns 18 anos, coitado. Pronto. E estava ali armado em bocadinho parvo. Não se pode dizer muito parvo, não é? Mas estás a ver, essa coisa que à partida, pronto, não é, nem sequer é simpática, mas serviu para alguma coisa. É verdade. Sempre que eu acho que nós tínhamos mesmo que nos sim, cruzar. claro que sim. Claro, Sim, de uma maneira ou outra, fosse por essa é, razão ou outra, mas... E depois tivemos numa sala de aula de francês, e tu eras muito boa a francês e eu era uma nulidade. Tinha vindo de França há pouquíssimo tempo. Pois, eras mesmo muito boa. E eu fiquei, uau! Uau! E depois tivemos a mesma professora, que é uma professora espetacular, que neste momento não me lembro o nome, que era de Geografia. Beatriz. Beatriz. E
e essa professora pegou em nós as duas e aquilo foi assim uma coisa brutal. E eu acho que nunca foi- mais e nunca parou. mais, e nunca mais. Uhum. Nunca mais parou. E o mais incrível, que eu acho que o mais incrível é que não foi só da minha parte. Porque eu, depois disso, e logo a seguir, te apresentei a várias pessoas que eram amigas minhas e toda a gente ficou-te assim a gostar, assim como fosses da família. É Mesmo. verdade. E ainda hoje falam de ti e Uhum. têm muito carinho e gostam muito e nunca te esqueceram. É incrível, porque já passou alguns anos. Alguns. Mesmo. Mas foi incrível. Por isso é que eu continuo a dizer que há coisas que se tem que cruzar e tem mesmo que se cruzar nas nossas Nada é por vidas. acaso. Nada Não por é? acaso. Ou seja, depende sempre da importância que nós damos É, às coisas, às situações, às pessoas. é Não é? verdade. Mas foi, e é importante dizer isto, que quando eu fui terminar o secundário, eu sempre quis tirar um curso superior, mas eu passei uma vida inteira a querer outra licenciatura, eu queria ser jornalista, não é? E depois o facto de ter tido que interromper os meus estudos durante vários anos fez com que eu repensasse, porque sempre achei, até hoje não sei se estou correta ou não, mas continuo a pensar da mesma forma, que o jornalismo é um tipo de licenciatura que nós devemos entrar no mercado de trabalho o mais cedo possível. Sim. E foi isso que também, em conjunto com as tuas sugestões, que me fez pensar em outra profissão em que fosse ao contrário, em que a idade me favorecesse, não é? O facto de ser mais velha viesse a meu favor, e a psicologia é um bocadinho assim, não é? Porque, querendo ou não, qualquer pessoa dá mais credibilidade a um profissional com mais idade do que uma jovem, não é? E então, quando tu sugeriste psicologia, que era até uma disciplina que eu sempre fui muito bom, mas não sei porque eu nunca tinha posto essa hipótese. E quando tu fizeste, fez-me todo o sentido. Não, o sentido era de que aquilo que tu fazias, e que não se deve dizer, não é? Porque as pessoas não devem dizer, quem é que se diz? Não é psicólogo quem fala e quem é amigo. Psicólogo é o especialista. Mas é que ele antes do ser já o era, não é? Verdade, ajudavas toda a gente, sabendo nós que tínhamos mais problemas de qualquer um de nós e que conseguias dar volta a tudo e ainda tentar apaziguar este, aquele, aquele e dar a volta e faz, mas olha, pensa, olha, não é? E eu, opa. Se calhar só eu que ainda não tinha visto. Pois, se calhar era isso. Se calhar era isso. Sendo que nunca impusestes. Era isso é que era incrível. Eu esqueço também que deve ser. Sim, não é? sendo que eu já não sou assim. Por isso é que eu não estava mesmo uma boa psicóloga. Porque eu começo a dizer às pessoas, que isso vai correr mal, que isso vai correr mal. Quando corre mal, eu digo, eu avisei. Eu tinha razão. Agora estou a tentar inventar mais um bocadinho, mas é que eu, por mais que eu queira, até eu com os meus a andar. Olha que vai escorregar, olha que vai escorregar. E ele escorrega e eu. É de ver, não é? Tu, como sabes e bem, não é? Há coisas que também para nós e para os nossos miúdos, para os nossos familiares, e no teu caso trabalhaste com crianças, coisas que as pessoas têm mesmo que bater com a cabeça na parede. Tu podes alertar, não é? Mas tu não podes exigir que alguém consiga ter a mesma vivência que tu, o mesmo pensamento e o mesmo discernimento. Porque uma coisa é tu lês um livro, outra coisa tu lês sobre Paris e depois vais a Paris. Não tem nada a ver. Não é? Não. E portanto, com relação a isso, é a mesma coisa. Tu tens que permitir que as pessoas também caiam, porque às vezes essa queda é muito mais importante que uma vida inteira a alertar a pessoa. Mas lá está, essa é que é a minha dificuldade. Se calhar lá está, porque eu acho que essa minha dificuldade também está de eu não ter tido filhos, porque não podia estar sempre com eles no colo. Não é? E não tendo,
depois quando estou a tomar conta ou quando estou Mas a... tu és um bocadinho grande, não é? Sim, mas é Tens os teus diferente. sobrinhos e tu acabas por ter esse sentido, eu acho Sim, que é muito louvável, não é? Porque é o sentido da superproteção. Agora, a questão é que muitas vezes, ou se calhar a maior parte das vezes, a superproteção é, esta expressão não é muito bonita, mas é um pau de dois bicos, porque a superproteção desprotege, Pois não é. é? Sim, sim, sim. Tu não permites que a pessoa cresça, que a pessoa se magoe, que a pessoa ganhe calos e feridas e capacidade de tomar decisões melhores. Sim. Tenho sempre um bocadinho de receio. Sendo que agora, como eles já cresceram mais, já é diferente. Mas quando eles eram pequenos era terrível. Terrível. Até com os meus primos. Os meus primos que eram mais chegados, se fossem lá para casa, eu acho que tiravam os tapetes todos que era para ninguém querer. Isto é muito mal. Mas olha, há bocadinho eu ia-te perguntar se, quando nós nos conhecemos, se fazias alguma ideia do que é que se ia passar a seguir na tua vida e sobretudo, se tu achas que tu és a pessoa ou és a mulher que tu querias ser. Isto é muito mal dizer isto, não é? Sou. Muito mal, não? Excelente. Não, sou. É excelente. Sou. E que tenhas muito orgulho em ti, porque ai de ti que não tenhas, porque eu tenho muito orgulho em ser tua amiga. Não, eu lá está, eu sempre fui muito obstinada e sempre fui muito teimosa e acho que podia melhorar, não posso melhorar em alguns campos, posso me permitir certas coisas, mas lá está, eu que eu acho que devo ser, eu devo ser. E independentemente de que possa ter sido bom ou mau, se calhar se tivesse me permitido outras coisas, estava noutro sítio melhor. E se calhar estava pior, por isso eu escolhi este, é neste que eu estou. Claro. E tenho orgulho. Se tenho pena de algumas coisas não ter corrido, não sei se era para bom, se era para mau, mas eu tentei. Eu tentei. Eu concorri para todo lado. Acho que deves ter a tua consciência mais do que tranquila, não é? Isto não se pode dizer, mas às vezes eu estava convencida que algumas pessoas que sabiam deviam pensar assim, esta não se enxerga. Verdade. Mas eu concorria. Já sabia que não ia conseguir, mas eu concorria. Eu posso dizer que... Mas gosto muito de estar onde estou. Se agora se calhar voltasse a viver, fazia tudo diferente, claro. Mas toda a gente fazia diferente. Claro, com certeza. Porque as pessoas diziam, fazia tudo igual. Não fazia. Fazias tudo diferente se voltasse atrás com o conhecimento que tens hoje, porque se calhar se não tivesses conhecimento fazias parecido. Sim, é? mas o que eu digo é que as pessoas dizem, se eu voltasse atrás fazia tudo diferente. Ou fazia, não sei. Nem nunca vamos saber, porque isso não vai acontecer. Mas não vai acontecer. É melhor mesmo nós vivermos esta vida, não é? O melhor possível. O melhor possível. E sermos bons para nós. Dizermos coisas boas a nós próprios, não é? Não é nos iludirmos, nem acharmos que somos pessoas que não somos, mas da mesma forma que, e isto é mesmo diretamente para ti, da mesma forma que tu és carinhosa, que és preocupada, que és encorajadora para todas as pessoas, tens que ser também para ti, ou sobretudo para ti, tens que te mimar, porque tu mereces ser mimada. Eu acho que estás melhor, não é, do que já foste, mas ainda assim, se alguém que tu tens que